Muito bem, nós sabemos que Deus formou a nação de Israel, Deus chamou Abraão, Deus deu a Abraão condições para que ele pudesse passar para a sua descendência este relacionamento que ele tinha com o próprio Deus. A revelação que ele tinha deste Deus altíssimo, deste Deus que era o Senhor, deste Deus de vitória, deste Deus maravilhoso, Abraão passou para o seu filho Isaque, para os seus netos Esaú e Jacó. Jacó passa para os seus 12 filhos, os 12 patriarcas, e assim a nação de Israel nasce. Nasce quando descem ao Egito, ficam ali durante 400 anos, 430 anos, se multiplicam e Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito, para trazê-lo à terra prometida. A terra que ele prometeu a Abraão e a sua descendência, aquela terra ali dos cananeus, a terra de Canaã. E Moisés, então, foi levado pelo Senhor de uma maneira tão maravilhosa a percorrer, a caminhar em todo aquele deserto. Durante 40 anos ali estiveram. E houve um momento, logo no início da sua caminhada, quando Moisés sobe o Monte Sinai. E lá a palavra de Deus nos diz que o monte tremia e fumegava, e fogo, e barulho de buzinas ou de chofar. E era uma cena, assim, um aspecto muito temerário, muito cheio de temor, porque imagina você diante de um monte que treme, está quente, há fogo, há fumaça, há um barulho como de trovão e de buzinas naquele monte. E Moisés sobe. Moisés sobe e fica ali durante 40 dias e 40 noites. E Deus deu a Moisés ali os 10 mandamentos. Deus mesmo escreveu naquelas 2 tábuas os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são princípios básicos da aliança de Deus com Israel. Da aliança de Deus com o povo, com as pessoas que queriam conhecer Deus e fazer a sua vontade. E eles nos falam, esses 10 mandamentos, nos falam da nossa responsabilidade individual de cada pessoa diante do Senhor. Não é o meu pai, não são os meus pais, não é a minha família que vai responder por mim diante de Deus, mas eu mesma, você mesmo. Não adianta se esconder, não adianta se esquivar, nós temos uma responsabilidade individual diante de Deus. E isso está bem claro nos 10 mandamentos. Deus escreveu com seu dedo de fogo, podemos dizer, nessas tábuas de pedra, e Ele colocou ali, imprimiu ali o seu retrato, a sua vontade. Ele colocou nestes 10 mandamentos algo tão resumido, mas tão forte, com relação à revelação de si mesmo e a demonstração do homem, quem ele é, para que vive e como deve ser a sua vida. Vamos ver então, abrindo a Bíblia em Êxodo capítulo 20, vamos ler do verso 1 ao 3, o primeiro mandamento. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Preste atenção nesta palavra. O primeiro mandamento é este: não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes, quando vamos dar um curso nas igrejas por onde vamos falar do ministério, e a gente pergunta assim para a igreja: qual é o primeiro mandamento? Todo mundo responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Bem, este é um resumo da primeira tábua da lei, dos primeiros 4 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas, na verdade, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Este é o mandamento. Não ter outros deuses, não colocar nada
nem ninguém acima de Deus no nosso coração. Porque o Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Eu te libertei, eu tirei você com mão forte, eu te demonstrei o meu poder, eu te mostrei, ó Israel, quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está acima de todos os deuses, o Deus que está acima de todo poder, o Deus soberano, o Deus Criador, o Deus que te chamou e que revelou-se a teu pai Abraão. É isto que o Senhor está dizendo. E ali no Egito, Deus demonstrou de uma maneira muito maravilhosa e muito perfeita quem Ele é. Quando Ele enviou aquelas 10 pragas sobre o Egito, cada uma daquelas pragas ia derrotando o poder dos deuses do Egito. Porque os deuses dos homens nada são diante do Senhor. Os deuses dos homens, como diz a Escritura, são vaidade e são mentira. Mas o Senhor fez os céus. O Senhor é o Criador, Deus, o único Deus verdadeiro. O Deus único, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus triuno, Deus Elohim, Deus que se manifestou com seus nomes maravilhosos em toda a Escritura. Deus Jeová, não sabemos pronunciar bem o seu nome, mas Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Sabaó, Jeová Tzidkenu, Jeová se revelando como o Deus dos exércitos, o Senhor absoluto, Adonai, o Deus soberano. Este Deus de Israel se revelou ali no Egito, quando na primeira praga Ele mandou Moisés ferir as águas do Nilo com a sua vara, e as águas se tornaram em sangue, e todo o Nilo cheirou mal, sangue. As águas dos potes, as águas que as pessoas tinham em casa, todas se tornaram em sangue. Um milagre tremendamente grande e maravilhoso. O faraó chamou os seus magos e eles também pegaram potes com água e com as suas mágicas, com a sua magia negra, com a sua feitiçaria, eles também fizeram a água tornar-se em sangue. E o faraó não creu em Moisés. Mas depois de algum tempo, aquela falta d'água, a água do Nilo como sangue, então Moisés diz: quando você quiser eu vou orar a Deus e tudo vai voltar ao normal, para você saber que Deus, o Deus de Israel, é o único Deus e está acima de todos os deuses. E assim cada um dos deuses egípcios foi sendo derrubado, nocauteado pelo poder do Deus de Israel. Ao ponto de o Deus Sol, o máximo para o Egito, Moisés disse: olha, pois vai ficar escuro, vocês não verão a luz do sol, a escuridão vai tomar conta do Egito. E havia luz apenas na terra de Gósen, ou Gozém, só em Gósen havia luz. Só lá brilhava o sol, mas para o resto dos egípcios, escuridão. E uma escuridão tão medonha, tão densa, tão espessa, que as pessoas não tinham coragem de sair do lugar. Ninguém saiu de casa. Parece que a luz de vela, a luz de lamparina não iluminava como deveria, as luzes de tocha, e veio medo, temor sobre o povo. Deus estava mostrando: eu sou maior que o sol, eu sou o Criador do sol. Então, em todas aquelas pragas, terminando com a morte dos primogênitos, primogênitos dos homens e dos animais, todos morreram, todos. Só Deus podia saber quem era o primogênito dos animais e dos homens. Só Deus podia fazer uma seleção assim, mostrando que Deus é Deus, o Deus verdadeiro. E Ele disse para Israel: Israel,
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Nessa época, na época do Antigo Testamento, as nações, eles tinham seus deuses locais, os deuses nacionais, e tinham deuses menores, deuses do lar, ídolos do lar, ou deuses menores. E para os israelitas, eles estavam assim acostumados com os deuses daquela época, com grandes deuses, pequenos deuses, o Deus nacional e os outros deuses menores. E nós vamos encontrar em algumas histórias do Antigo Testamento, como na história de Jacó, Raquel rouba do seu pai os deuses do lar, ou seja, deuses menores. Nós vamos ver na casa de Davi, quando a Mical vai salvar Davi, porque o seu pai Saul, o rei Saul, está querendo matar Davi. Mical pega uma estátua, uma imagem de um ídolo do lar e coloca na cama para fingir que era Davi ali deitado. Como que tinha ídolos do lar na casa de Davi? Como tinha ídolos do lar na casa de Raquel e de Lia, sendo que a família conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus único e soberano, o Deus Altíssimo. Porque eles tinham essa mentalidade de ter um Deus grande e deuses menores, coadjuvantes, ajudantes, cooperadores, deuses menores. Então o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Deus é Deus e é absoluto, e é Senhor, e é único, e Deus não aceita ter o segundo lugar. Se Ele tiver o segundo lugar na sua vida, saiba que Ele não é o seu Deus. Saiba que Ele não ocupará um lugar diferente na sua vida, a não ser o trono, o primeiro lugar. Nós hoje vivemos na graça. Estamos no tempo da graça, quando recebemos tudo do Senhor. E parece que recebemos tudo de graça, não é verdade? A salvação, o Espírito Santo, a Palavra de Deus. Nós recebemos coisas tão grandes, tão ricas, tão maravilhosas de graça. Mas, na verdade, não é de graça. Porque assim como o Senhor nos deu e nos dá tudo, Ele também exige que nós lhe demos tudo. Tudo. Por isso Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Se nós dermos o nosso coração, nós demos a nossa vida, porque a gente não vive sem o nosso coração. O nosso coração é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e a nossa memória está ligada também ao nosso coração. Então, quando recebemos tudo de Deus, é porque nós temos de lhe dar também, ou já lhe demos tudo de nós mesmos. Então, esse primeiro mandamento nos diz, não terás outros deuses diante de mim. Vamos ver outros textos que nos falam a respeito disso, como, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, versículos 5 a 8. Quando Deus aparece a Moisés, Deus se revela a Moisés como o grande eu sou. Olha o que ele diz. Está escrito assim, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, exclamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou.
Esse texto aqui está de Êxodo 34, está ligado a Êxodo 33, quando Moisés ora a Deus dizendo: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Bem, nós podemos pensar, Moisés já tinha visto a glória de Deus. Moisés viu o poder de Deus manifestado ali no Egito. Moisés viu quão grande Deus é. Moisés viu como Deus enviou aquelas 10 pragas sobre o Egito, como Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pés enxutos, como Deus fechou o Mar Vermelho sobre os egípcios e o exército de Faraó foi afogado. O povo e Moisés tinham visto já a glória de Deus mandando ali no deserto o maná, uma comida dos anjos, um pão do céu, algo diferente que não havia na terra e que trouxe saúde para o povo e trouxe fortalecimento. Moisés já tinha visto Deus agir de uma maneira tão tremenda, Deus em todo o tempo como uma coluna de nuvem sobre o povo, guardando o povo para que não tivesse insolação, para que ninguém tivesse dor de cabeça, nem cansaço, mas tivesse sombra. Não tem nada mais gostoso do que estar numa sombra fresquinha no tempo de verão. Ah, como é bom! Como é bom quando você está na praia, aquele sol quente rachando e você passa na sombra de carro, ou então você pode se assentar na sombra. Ai, parece que a sombra é geladinha, parece que a sombra refresca, parece que a sombra revigora, anima. A sombra nos faz sentir bem. Deus ali estava cobrindo o seu povo, com aquela grande nuvem trazendo sombra. E aquela nuvem de sombra, à noite se tornava numa coluna de fogo. O fogo no deserto, à noite, para aquecer, para iluminar, para trazer segurança para o povo, para afugentar os animais, trazer claridade, trazer a presença de Deus. Moisés já tinha visto tudo isto, Moisés tinha constante relacionamento com Deus. A Bíblia nos fala que Moisés falava face a face com Deus, como qualquer um fala ao seu amigo, porque todos os dias Moisés costumava armar a tenda da congregação, uma tenda onde ele armava bem longe, fora do arraial, longe, distante. E quando ele acabava de montar aquela tenda e entrava nela para falar com Deus, aquela coluna de nuvem vinha e se colocava à porta daquela tenda. Era Deus vindo falar com Moisés. E nas suas tendas, cada família se prostrava e adorava a Deus quando contemplava a nuvem, Deus falando com Moisés. Moisés já tinha tanta comunhão, e que pedido é esse de Moisés quando ele diz, em Êxodo 33, verso 17, ele diz: Senhor, rogo-te que tu me mostres a tua glória. Que Moisés esperava ver, o que ele queria ver. E Deus responde para ele: farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei o nome do Senhor. Ou seja, a glória de Deus era o próprio Deus. A glória de Deus está nos atributos de Deus, em quem Deus é. E no capítulo 34, Deus manda Moisés se colocar numa rocha. Na fenda da rocha, Deus tapa Moisés com sua mão e Deus passa e deixa Moisés vê-lo pelas costas. Mas Moisés ouve o que Deus está falando. Deus diz, Ele mesmo, a respeito de si mesmo, Ele diz: Senhor, Adonai, Adonai. Senhor, Senhor, compassivo, longânimo, clemente, misericordioso. Deus proclama quem Ele é. A glória de Deus é o próprio Deus. Este Deus único, este Deus bondoso, este Deus fiel, este Deus clemente, este Deus que é Deus. Ele diz:
Senhor, Senhor. Porque Ele é Senhor, Senhor de todos. Mas diz que Ele guarda misericórdia, Ele abençoa até 1000 gerações aqueles que o amam. E Ele castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não porque os filhos levem a maldição dos pais, mas porque geralmente os filhos vão seguir o caminho dos pais. Os filhos vão fazer inconscientemente o que os pais faziam. Quantas vezes você, depois de adulto, se pega falando, fazendo algo como um xerox de seus pais? E se os pais andam no caminho do Senhor, se os pais fazem o bem, são misericordiosos, são filhos de Deus realmente, então os filhos vão seguir e vão receber bênção. Mas se os pais são ímpios, estão no caminho do mal, os filhos vão seguir isto e vão receber isto sobre si. Não é que Deus vai injustamente castigar os filhos por causa dos pais, mas todo aquele que sai desta, vamos dizer assim, desta linha de pecado e aceita o Senhor e se converte, ele entra numa linha de bênção até 1000 gerações. E você é uma pessoa abençoada? Até 1000 gerações a sua família está abençoada? Você é uma pessoa cheia da misericórdia, da alegria e da paz do Senhor? Como é a sua vida? Como está você? Como você vive? Nós podemos orar entregando a nossa vida ao Senhor e recebendo dele esta bênção tão maravilhosa que está inerente neste primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Deus zeloso, Deus que visito com misericórdia até 1000 gerações aqueles que me amam. Você quer estar nesta linha de bênção para você, para sua casa, para os seus filhos, sua descendência? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração e Te peço, Senhor, vem me limpar, vem me purificar de toda iniquidade. Dá-me um coração puro, renova em mim um espírito cheio do Teu ânimo, cheio da Tua presença, para que eu possa viver e servir ao Senhor de todo o coração. Eu proclamo e eu falo diante de Ti, Senhor, com todo o meu coração, que eu Te pertenço, que a minha vida é Tua, que Tu és o meu Deus e a minha casa pertence ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que nos assiste e com cada um abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor venha curar os enfermos, que qualquer pessoa enferma que esteja nos assistindo receba o Teu toque agora, Teu toque de cura e sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão, ó Deus, no emaranhado das trevas, do mal, necessitando de libertação, traz agora, neste momento, libertação aos seus corações. E a cada pessoa que nos assiste, concede a Tua bênção, a Tua paz, o Teu amor. Nós oramos crendo e abençoamos cada um com Tua bênção, com a Tua resposta. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.